Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. O pecado que tira o céu dos crentes. Você já se perguntou qual é o pecado mais ofensivo para Deus? Já se perguntou o que houve? Que Pedro, traindo Cristo 3 vezes, se salva e Judas, traindo uma vez, se perde? Quando Maria quebrou o vaso de perfume ungindo o Mestre, foi de Judas que partiu a pergunta: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? João 12,5. Você realmente acredita que Judas estava preocupado com os pobres? Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. João 12, 4-6. Isto quer dizer então que o ladrão não pode entrar no reino dos céus? Sim, pode, porque Cristo veio buscar os perdidos e disse claramente: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21, 31. Os publicanos roubavam o povo, mas foi dito que entravam no reino de Deus adiante dos pastores da época. Qual seria o tão grave pecado dos sacerdotes e fariseus, os pastores da época? De Dan, um dos filhos de Jacó, foi dito o seguinte: Dan julgará o seu povo, Dan será serpente junto ao caminho, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Gênesis 49, 16-17. Tanto no caso dos sacerdotes quanto no caso de Dan e de Judas, o pecado foi o mesmo, e este é o mais ofensível a Deus. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha que professa mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios 6, 16 e 9. O que semeia contenda. O Senhor odeia os pecados, mas o 7º ele abomina. Todos são graves, mas existe um que o Senhor abomina, e a razão é simples. Pelo pecado de criar contendas, brigas entre irmãos, Deus perdeu a 1/3 parte dos anjos, pois Lúcifer criou tal batalha entre os anjos que finalmente a 1/3 parte se perdeu. Por este pecado, Deus perde a tribo inteira de Dan, que finalmente deixa de figurar entre as 12 tribos relatadas no livro do Apocalipse. Por este pecado, Deus perde Judas, que, criando contenda entre os irmãos, finalmente se suicida por enforcamento, perdendo esta vida e a futura. Mas não misturemos as coisas. Cristo chamou os sacerdotes da época de filhos do diabo, e João Batista os chamou de raça de víboras. Estavam Cristo e João Batista falando mal deles, criando contendas? Me entristece quando vejo que, por vezes, ensinos como estes, com o único objetivo de alertar contra os falsos ensinos e contra os falsos pastores, somos imediatamente acusados de falar mal dos outros. Lembre-se, falar mal é mentira. Falar mal é falar por trás. Falar mal é criar problemas por maldade, como fez o diabo, como fez Dan e como fez Judas. Somos alertados a não criar problemas e contendas entre irmãos e irmãs. Mas lembremos-nos que aquele que disse que era a paz, também disse que veio trazer a espada. Se o preço da paz é ficar quieto quando falsos pastores, padres e papas enganam o mundo cristão com o vinho de Babilônia, melhor que haja guerra. O Armagedon finalmente irá purificar a seara do Senhor, somente quando, como Elias e João Batista,
os verdadeiros atalaias, deixarem claro quem serve a Deus e quem faz de conta que serve. Muitos que procuram alertar as pessoas com a verdade presente são acusados, perseguidos, xingados, expulsos das igrejas. E até possível que muitos que os acusam acham realmente que estão com razão. Então, não confundamos. Se bem é certo que não devemos nos calar por medo de falar a verdade quando vemos pessoas colocando em risco sua vida física e espiritual ou a vida de outros, tampouco devemos acusar com falso testemunho ou falar mal dos outros. Para todos nós serve o alerta. Não vale a pena arriscar perder o céu por um pecado tão baixo. Pense nisso quando se sentir tentado a falar mal de alguém, seja ele seu irmão, irmã, vizinha, amigo, amiga ou mesmo um inimigo. Pense nisso e que Deus seja contigo.